Olá, estamos começando mais um bate-papo missionário. Estamos aqui com a Sheila, diretora executiva do Pronasce. Hoje ela vai compartilhar um pouco da sua experiência para edificar o nosso coração. Então fica ligado que está começando mais um programa Bate-Papo Missionário. É isso aí, galera, estamos de volta, é isso aí, Nasce TV, no seu canal do YouTube. Entra lá, olha, dá uma curtida, compartilhe para que essa mensagem chegue a outras pessoas e que nós possamos difundir essa mensagem para alcançar aqueles que precisam ouvi-la. Então compartilhe, curta, se inscreva no canal e isso vai estar nos fortalecendo como organização missionária, beleza? Mas vamos, que o som não pode parar. Então estamos aí com a Sheila. E a Sheila, faça as suas devidas apresentações. Ok, pastor. Obrigada pelo convite inicialmente, né? O meu nome, como o pastor Orlando disse, é Sheila. Eu sou membro da Igreja Presbiteriana Betel e também da agência missionária Pronasce. Estou no Pronasce já quase desde o seu início. Que legal, legal. Então, Sheila, fala um pouco da sua experiência missionária. Ok, eu vou falar primeiro sobre o meu chamado. Desde a minha adolescência eu ouço falar sobre missões e participando de um evento junto a uma organização missionária, foi feito um desafio. Quem aqui oferece a sua vida para missões? Eu então, naquele momento, falei só com Deus no meu pensamento. Falei, Senhor, eu não vou ficar em pé aqui no meio dessas pessoas. Tinham mais de 200 pessoas no auditório e eu era muito tímida. Então eu falei com Deus, Senhor, eu me disponho a ser uma missionária. Eu era então uma adolescente e o Senhor então me direcionou para fazer o meu treinamento missionário. Eu fui então fazer o curso de enfermagem. Enquanto os meus colegas eram direcionados para instituto bíblico ou seminário, Deus me direcionou para fazer o curso de enfermagem. E aí então eu me tornei enfermeira e durante esse tempo todo eu sabia que um dia eu iria para a obra missionária. E no tempo certo que Deus preparou, eu então fui para o campo missionário, passando primeiro pelo treinamento. Nossa, que joia! E os desafios? Quais foram os desafios na missão? Os desafios são muitos, porque esse ano eu completei já 27 anos na obra missionária, então seria assim difícil enumerar todos os desafios. Mas eu creio que um dos principais desafios é o relacionamento da equipe. Existem estatísticas que dizem que muitos missionários retornam principalmente do campo transcultural motivados por desarmonia ou intriga, mau relacionamento entre a equipe. Então eu acredito que este é um dos principais desafios da obra missionária. Nós sabermos nos conduzir enquanto equipe, trabalhar com diversidades e pluralidade, e também nós nos desenvolvemos para que cada um de nós cumpramos o nosso papel, sendo bênção na vida uns dos outros e sabendo que nós todos temos o mesmo objetivo, que é glorificarmos a Deus. Nossa, isso é um desafio muito grande. A relação, né? O relacionamento. Sim, o relacionamento. É muito grande. E isso precisa de um treinamento para tratar. Por isso que o Pronasce ele preza muito nessa questão do treinamento para selecionar, né? E uma das causas de reprovação é a pessoa não saber trabalhar a equipe, né? Sim, o treinamento para essa tentativa de ter mais unidade é muito importante. Eu me lembro que uma vez eu tive um pequeno atrito com uma colega, simplesmente por causa de pensamentos diferentes. Eu sou enfermeira, ela era enfermeira também, de outra nacionalidade. Nós teríamos que tratar um paciente. E enquanto eu escolhi o medicamento X, ela escolheu o medicamento Y. Eu não estava habituada com o medicamento Y e nem ela com X. Então nós tivemos um pequeno
atrito, porque nós, cada uma de nós queríamos que o seu conhecimento prevalecesse. Mas nós tivemos que superar isso em benefício do próprio paciente e também em benefício do nosso trabalho naquela região. Estávamos em Angola e Deus nos deu graça para entendermos que não era A ou B que seria verdade ou mentira, mas poderia ser tanto verdade quanto mentira, as duas coisas. Então nós decidimos e entramos com um tratamento que foi favorável ao paciente e que fez com que nós não ficássemos brigando para ver quem é que estava certo ou errado. Não, legal. Ainda bem que vocês acharam um caminho, né? Sim, um equilíbrio. Nós precisamos, eu acredito que sempre nós precisamos pedir ao nosso Deus que Ele possa nos conduzir em triunfo. E esse em triunfo, nessa situação, seria uma situação de equilíbrio. Verdade. Bom, Sheila, como você vê o papel da igreja no cenário missiológico atual? Eu acredito que a maioria das igrejas ou das denominações perderam o foco do que foi a ordem de Jesus. Porque Jesus nos disse que nós deveríamos ir até aos confins da terra. E isso não é assim, quando terminar Jerusalém, vá aos confins da terra. Mas a ordem era para que fosse cumprida simultaneamente, tanto em Jerusalém como Judeia, Samaria e até os confins da terra. E eu acredito que a igreja ela está muito vendo somente Jerusalém. Ela está vendo as suas próprias necessidades e às vezes nem mesmo a necessidade de fazer discípulos, porque Jesus ele nos orientou que fizéssemos discípulos de todas as nações. E às vezes as igrejas estão centradas nas suas próprias atividades, nas suas próprias programações, e têm deixado de lado o que é fazer discípulos. E se não tem feito discípulos aqui no Brasil, que dirá lá fora? Então nós, enquanto organização que trabalhamos com a missão transcultural, temos sofrido com isso, porque a igreja realmente ela tem perdido a sua visão. Nossa, joia, é verdade. Bom, esse é um desafio que nós temos na realidade, na atualidade, né? Essa perca da identidade missiológica da igreja. Esse é um dos maiores desafios que nós temos. Mas veja bem, Sheila, compartilhe uma experiência que marcou a sua vida conosco. Sim, me marcou muito a questão daquilo que a gente tem que viver. Nós não podemos apenas pregar o Evangelho, nós temos que viver o Evangelho. E muitas vezes a gente pode até esquecer disso. Prioriza o falar e esquece o viver. Me chamou muita atenção quando eu estava em Angola e fui levada a uma tribo, e naquela tribo eu não falava a língua, eu trabalhava com outros colegas que falavam português e eles me traduziam. Naquele local eu estava ali juntamente com uma outra colega para atuarmos na área de saúde e tínhamos um colega que trabalhava na área de evangelização. Mas as atividades que eram atividades domésticas, elas eram comuns a nós e todos os três faziam parte de um rodízio. Então nós tínhamos que fazer a comida na trempe, né? Que é uma coisa diferente que eu vivenciei ali, eu nunca tinha vivenciado. Trempe é aquilo, quando você põe 3 pedras e você põe a panela e você faz aquele fogo a lenha e tem que cozinhar ali, né? Então nós tínhamos que fazer isso. Nós não tínhamos água na região, tínhamos que andar a 7 quilômetros para buscarmos água. Íamos, levávamos o que tinha para lavar, lavávamos lá e trazíamos as coisas limpas e trazíamos a água. Então quer dizer, andávamos 14 quilômetros. E também nós tínhamos que fazer
as outras atividades, que no meu caso era atividade de atendimento a pacientes e cooperar com o meu colega quando ele ia fazer trabalho de evangelização. E quem nos observava e a gente não sabia era o chefe da tribo. Ele estava a nos observar. E ele me chamava de branca, no sentido de estrangeira, né? Não da cor da pele, mas no sentido de estrangeira, muzungo. Então um dia ele perguntou para os meus colegas: por que que essa muzungo faz a mesma coisa que vocês fazem? Aí o meu colega falou: como assim? Ela carrega água igual vocês carregam. Ela anda do tanto que vocês andam, 7 quilômetros. Ela não fica esperando aqui. Ela faz a comida no dia que ela tem que fazer. Por que que essa muzungo faz isso? Então os meus colegas puderam explicar para ele que nós éramos uma equipe e que nós tínhamos tudo em comum, dividíamos as tarefas de igual maneira. E ele achou aquilo muito interessante, porque ele já era um senhor com mais de 70 anos, mas na sua adolescência e juventude, ele tinha sido muito maltratado pelos colonizadores do país Angola. Ele tinha sido repreendido muitas vezes, até mesmo esbofeteado, e ele nunca tinha visto um branco, entre aspas, né, fazer as coisas de comum acordo com os que seriam os nacionais, os angolanos. E aquilo chamou a atenção dele. E isso abriu porta para que nós pudéssemos falar do amor de Deus e que Deus não faz acepção de pessoas. Então eu gostaria de deixar essa experiência, compartilhar com você, para que quando você tiver um seu chamado missionário, ou que quando você tiver a oportunidade de estar em alguma outra comunidade com outras pessoas, não se preocupe apenas em falar de Deus, ou falar de Jesus Cristo, do amor de Deus, mas que você possa viver o amor de Deus e demonstrar esse amor para com as pessoas que você convive. Joia. Isso é uma coisa extraordinária, porque a vida fala muito mais do que as palavras, né? Sim, é verdade. Como dizia Agostinho, né? Pregue a todo tempo, se possível, né? Quando for possível, use as palavras, né? Sim. Mas a vida vai falar muito mais. Então, Sheila, nós estamos aqui caminhando para nosso tempo aqui. O nosso programa ele tem como objetivo trazer um bate-papo objetivo, rápido, né, para essa época de internet, de canais e tudo mais. E os vídeos são chamados vídeos expressos, né? Então, assim, nosso intuito é trazer uma reflexão rápida, algumas mensagens, né? E contribuir também com a sua vida missionária, com o seu projeto, com aquilo que tem incomodado o seu coração. Esse despertamento para essa vida missionária. O nosso clamor do lado de cá é para que Deus envie trabalhadores para a Seara, porque, né, a Seara é grande e os trabalhadores são poucos. Né? Então, e nós temos horário. Então, temos entendido que não só nós como agência missionária, Pronace, mas inúmeras agências que hoje trabalham no campo, inúmeros missionários que hoje estão espalhados pelo mundo e até mesmo no nosso Brasil. E o nosso Brasil tem povos não alcançados também, que precisam de gente para realmente que tenham coragem e obediência para cumprir esse propósito, esse chamado. Então eu quero pedir para a Sheila trazer uma reflexão, né, uma mensagem, um incentivo de perturbação e de motivação nesse tempo. Perturbação e motivação. Perturbação. Eu queria dizer que a ordem de Jesus foi para todos, não foi só para um ou outro, não foi apenas para Maria ou João. Quando Jesus falou, ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações, ele contava com todos os membros da igreja, com todos os que realmente nasceram de novo. Então eu acredito que é isso que está faltando, realmente nós estarmos dispostos a fazermos o nosso possível para que essa ordem do Senhor Jesus seja cumprida e que realmente esse evangelho chegue até aos confins da terra. E na área de motivação,
eu gostaria de falar que para você especificamente que tem um chamado e que você tem algumas interrogações. Será que é realmente para mim? Será que eu devo ou não devo ir? Na minha experiência, eu entreguei a minha vida para a obra missionária aos 16 anos. E Deus me colocou em treinamento por 16 anos. Quando eu saí para a obra missionária, eu tinha 32 anos. E muitas dessas vezes, durante esses 16 anos de preparo, eu pensava, essa obra não é para mim. Pois já faz tanto tempo que Deus me chamou e até hoje eu não fui. Eu acho que está passando o tempo, ou já passou o tempo. Mas não era verdade. Assim como Deus treinou Moisés para guiar o povo lá, tirar do Egito, ele treinou Moisés por 80 anos, para ele trabalhar 40 anos. Então, às vezes, se você se sente desmotivado, eu quero falar que você está com engano. Porque Deus, ele não se apressa e nem se atrasa. Então, nós sabemos que o chamado que ele tem colocado no seu coração, ele deve prevalecer. Você deve também fazer com que isso chegue ao ponto de acontecer. Não desista nunca, porque no momento certo de Deus para você, você chegará a fazer aquilo que ele tem te chamado para fazer. Ou seja, não desista da caminhada e faça com que tudo aquilo que Deus te colocar às mãos como ferramentas, você use posteriormente para que a obra dele seja realizada. Amém, amém. A Sheila é muito jóia. Eu vou contar um segredo dela aqui. É uma intimidade dela. Olha lá, hein? Na verdade, a Sheila, ela como diretora executiva, e toda vez que a gente promove alguma atividade lá na nossa base, na base do Pronasco, ela vai lá para participar. E a participação dela é sempre lavando a louça, cortando as verduras. E é legal que os nossos alunos, eles ficaram olhando e falaram, rapaz, mas eu tenho muito que aprender com ela, porque é a questão de humildade, né? E isso tem marcado a nossa vida. E além de ser uma mulher de oração, e trabalhou com vários países, né, Sheila? Sim, trabalhei em 6 países. 6 países. Uhum. Quais países? O Brasil, né? Trabalhei também em Angola, Moçambique, África do Sul, Quênia e Inglaterra. Olha que bênção. E é isso aí, gente. Que Deus possa falar o seu coração. E quero agradecer a Sheila, né, por essa oportunidade de nos compartilhar a vida, né, e a missão. E louvado seja o Senhor pela sua vida. Amém. É um presente, né, poder estar nessa jornada com você. Amém? Sim. A vocês aí, muito obrigado. Sim. Eu desejo que isso que foi compartilhado possa servir para que possa te auxiliar na sua caminhada com Deus e no sentido de incentivar e fortalecer a sua fé. Beleza. É isso aí. Bate-papo missionário encerra aqui. Um grande abraço. Que Deus abençoe. E não se esqueça de compartilhar. Beleza?